Gente, boa tarde. Já foi a primeira? Não, volta. Eu vou falar hoje para vocês sobre a área em que eu trabalho, vou falar sobre o que a gente está aprendendo, conhecendo o nosso genoma, a genética, células-tronco. Eu pus esse título marqueteiro para ver se bastante gente vinha e como é que elas vão nos trazer a vida eterna. E eu gosto de começar essa aula pelo começo. Esse é um momento fundamental no desenvolvimento de um novo indivíduo, né? É no momento da fecundação em que é determinado quem esse novo indivíduo vai ser. E essa primeira célula que nós todos já fomos, ela começa então a se dividir em células inicialmente idênticas e, eventualmente, algumas dessas células começam a se especializar. Umas vão virar osso, umas vão virar neurônio, músculo, assim por diante, até dar origem a um ser fofo e complexo, como é o ser humano, né? Nós temos aqui trilhões de células organizadas em mais de 200 tipos de tecidos específicos e de uma forma extremamente organizada para o funcionamento correto desse indivíduo. Então, uma das perguntas mais lindas que a gente tem em biologia é como é que a gente passa dessa primeira célula que nós todos já fomos e essa única célula sabe se multiplicar e se organizar para dar origem a esse indivíduo. E a gente sabe um pouco de como isso é feito. A gente sabe que no momento da fecundação é criada uma receita, uma série de instruções que essa célula vai seguir para se multiplicar, se especializar e dar origem a esse indivíduo. E essa série de instruções é o nosso genoma. Então, essa é a cara do nosso genoma. E eu gosto de fazer essa analogia entre o genoma e uma receita, em homenagem à minha amiga Paula, grande cozinheira. Então, o genoma é uma receita que a natureza segue para fazer um ser vivo. O genoma da samambaia, ela é uma receita para a natureza fazer uma samambaia. O genoma humano é a receita que aquela primeira célula vai começar a executar para 9 meses depois nascer lá aquele recém-nascido. E nós temos, só para vocês saberem, números, 3 bilhões de letras, dessas letras, esses elementos repetitivos, A, C, T, G, que vocês devem lembrar lá do 2º grau, compõem, escrevem, é a linguagem dessa receita. Então, se o genoma é a nossa receita, o que são os genes? Os genes são basicamente instruções dessa receita. Então, eu coloquei aqui em colorido 3 genes nesse pedaço de genoma que está aqui nesse slide. Então, aquele gene em branco, ele codifica, manda a nossa célula fazer essa proteína, o outro gene manda fazer aquela outra proteína, esse gene em verde mais um outro tipo de proteína. E essas proteínas, em conjunto, vão formar as nossas células, que vão formar os nossos tecidos e que formam a gente. E a maneira mais dramática que a gente consegue enxergar os efeitos das variações no nosso genoma é nas doenças genéticas. Então, para vocês terem uma ideia, se uma pessoa tem um errozinho, uma letra daqueles 3 bilhões de letras trocados numa posição específica do genoma, no caso, nesse gene aqui em branco, isso é suficiente para essa criança ter essa forma de nanismo, em que os ossos dos membros não crescem. Tá? Um erro só naquele genoma é capaz de dar isso. Mas a gente tem que lembrar que, além do nosso genoma se manifestar nessa forma dramática das doenças genéticas, quando alguma coisa dá errado, o nosso genoma está determinando todas as nossas características, ou influenciando todas as nossas características. Os nossos genes vão determinar, influenciar a nossa cor da pele, olhos, cabelos, a nossa altura, o quanto de gordura a gente tem no corpo, como essa gordura está distribuída, se a gente tem facilidade para produzir músculo ou não, o quanto esse músculo vai durar durante a nossa vida, como a gente metaboliza açúcar, a pressão, a nossa suscetibilidade a câncer, a infecções, enfim.
como a gente responde a medicamentos, por que alguns medicamentos funcionam para certas pessoas, outras não. Isso está sendo influenciado pelos nossos genes. E, é claro, um tema querido aqui, o envelhecimento, como a gente vai envelhecer. Isso, de alguma forma, também está escrito lá no nosso genoma. Então, todos os nossos processos fisiológicos normais e os doentes estão sendo influenciados pelos nossos genes. E aí a gente sequenciou o genoma humano, né? E é uma coisa muito interessante, bárbara. Nós temos, então, a receita de se fazer um ser humano em mãos. Mas qual ser humano? Vocês vão de convir que, apesar de todas essas pessoas serem seres humanos, eles são muito diferentes. Então, a mesma receita ou o mesmo genoma não pode ter dado origem a todas essas pessoas. Então, na verdade, nós todos somos humanos, mas cada um de nós tem um genoma humano único. A não ser que você tenha um gêmeo idêntico, e aí você vai ter um genoma idêntico ao dele. Nós todos temos, cada um de nós, um genoma único. Então, o que faz esse índio ser tão diferente dessa loura? O quanto do genoma dessas duas pessoas é diferente? Como é que são essas diferenças? Essas diferenças são pequenas variações nessas letrinhas aqui, nessas posições que eu coloquei em amarelo, né? Essas pequenas variações, quando a gente sequencia o genoma dele e o dela, a gente vai encontrar variações que fazem eles serem diferentes. Só que essas variações são 0,2%. Nós todos somos 99,8% idênticos, tá? Mas esse 0,2% de variação é responsável pelas nossas características individuais. Então, é muito rico a gente entender isso. E por quê? Porque eles são responsáveis não só pelas diferenças em aparência, que vocês viram aqui, que são mais óbvias, mas essas variações também são responsáveis pela variação de cada um de nós em cada uma dessas características, né? Provavelmente muitas de vocês tiveram aquela amiga que comia o quanto queria e nunca engordava, porque ela tem uma genética de metabolismo do açúcar, aquelas variações dela, ela teve sorte. Outros acumulam gordura no quadril, outras não. Enfim, tudo isso, todas essas variações entre cada um de nós estão sendo influenciadas por essas variações no nosso genoma. Então, um enorme desafio na genética do século XXI é a gente tentar entender quais variações estão associadas com quais características, tá? Então, esse é o desafio do estudo do genoma humano no século XXI. E por quê? Porque à medida em que a gente entender que variações em quais genes estão envolvidos, por exemplo, na minha memória, é capaz de eu conseguir desenvolver medicamentos mais eficientes para eu melhorar a minha memória. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, colesterol, nível de colesterol no sangue. Há alguns anos atrás, descobriram famílias que tinham pessoas com níveis de colesterol no sangue excepcionalmente baixos. E aí foram investigar o genoma dessas pessoas. E elas tinham, por exemplo, nesse gene em verde, uma troca de letra que fazia com... E aí foram ver que proteína esse gene codifica. E esse gene codifica essa proteína que tem um nome horrível e que a gente, então, simplifica por PC, nem falar o PCSK9. Então, essas pessoas têm uma alteração no gene que codifica essa proteína, o que faz com que essas pessoas não produzam essa proteína e aí elas têm colesterol baixo. O que nós fazemos com isso, ou a indústria fez com isso, desenvolveu um medicamento que inibe essa proteína e esse medicamento é usado, então, para o tratamento de colesterol alto em alguns tipos mais extremos dessa doença.
Então, a partir do conhecimento do nosso genoma, a gente identificou uma via de controle do colesterol e podemos, então, desenvolver uma droga mais eficiente, mais específica para isso. Em homenagem ao João, eu botei esse exemplo aqui sobre o músculo. Então, na década de 90, se identificou uma raça de gado extremamente musculosa. E, mais tarde, se identificou uma família com uma criança, esse recém-nascido já tem uma panturrilha super desenvolvida, com 7 meses ele já tem uma coxa, panturrilha mais ainda, e investigando o DNA dessa criança, descobriram que ele tem uma alteração nesse gene aqui. Uma mudança de uma letra inativa a esse gene, e esse gene deixa de produzir, então, essa proteína aqui, miostatina. Ainda não fizemos nada com isso. Mas imaginem o potencial que a gente pode ter ao entender agora o papel dessa proteína, seja na sarcopenia, no aumento ou na diminuição do osso, a gente pode tentar, da mesma forma que fizemos com o colesterol, manipular isso aqui para que isso se traduza numa forma da gente, por exemplo, manter a massa muscular por mais tempo. Finalmente, sobre envelhecimento, eu vou mostrar um exemplo extremo. Isso aqui é uma mãe dando um beijo no seu filhinho de 10 anos. Essa criança tem uma doença chamada progéria e ela vive, é uma criança de 10 anos que vive no corpo de uma pessoa de 90 anos. Está desenvolvendo Alzheimer, tem artrite, artrose, todas aquelas doenças do envelhecimento. Essa criança tem uma doença genética super rara que causa esse envelhecimento precoce. Então, ao entender que aquela alteração genética naquele gene é responsável por essa alteração, a gente passa a conhecer mais uma proteína envolvida aí no processo de envelhecimento, que é essa daqui. E agora, de novo, ainda isso não se traduziu em nenhum medicamento anti-envelhecimento, mas mostra para vocês o potencial que essas pesquisas têm e à medida em que a gente entende os diferentes genes envolvidos em cada um dos nossos processos fisiológicos, sejam normais ou doentes, como a gente tem a capacidade ou a oportunidade de intervir nesses processos de uma forma mais inteligente. Ainda sobre o envelhecimento, eu quero mostrar para vocês como a gente também pode aprender muito com organismos mais simples. Então, eu vou apresentar vocês a esse nematodo, esse verme, que é uma vedete das pesquisas em genética. Ele tem menos de 1000 células. E a gente conhece mutantes de DSC elegans que vivem mais de 2 vezes o que os normais. Eu não tenho um apontador, mas olha ali, a curva azul é a curva de vida de um animal, desse verme normal. E aquela vermelha é de um animal que tem uma mutação naquele gene. E essa mutação em um gene faz esses animais viverem o dobro. Então, isso mostra que existem genes capazes de fazer isso, pelo menos nesse verme. Mas e aí? Nós vamos procurar se a gente tem versões análogas desse gene no nosso genoma. Isso abre caminhos de pesquisa. No camundongo, a gente também consegue estender a vida deles. Então, aqui, se vocês olharem as bolinhas azuis escuras, é o tempo de vida de um camundongo normal, que ele vive ali quase 900 dias. E se ele é submetido a um tratamento específico, vocês olham a bolinha azul clara, ele vive 1.200 dias. A gente aumentou em 50% a vida desse animal. E agora a gente está falando de um mamífero, não estou mais falando lá daquele verme. A má notícia é que esse tratamento é restrição calórica. Mas veja, restrição calórica em camundongo é mais ou menos o que a gente faz comendo normalmente. Porque o camundongo que não está em restrição calórica, ele come o quanto ele quiser. Então, a história de restrição calórica, a gente tem que pensar. Mas, enfim, a restrição calórica, a gente sabe, então, que tem esse efeito de aumentar a longevidade. Já estão sendo feitos estudos em primatas, em macacos, que parece ter o mesmo efeito. Mas o que os cientistas, o que a gente faz? A gente vai entender por que a restrição calórica faz isso.
que metabolismos, que vias metabólicas estão sendo alteradas nesses animais com a restrição calórica? E como é que eu posso alterar essas vias com drogas, com medicamentos, sem ter que fazer a restrição calórica? Então, para vocês terem uma ideia, essas pesquisas de entender esses mecanismos já levaram a alguns candidatos, como drogas que têm o potencial de estender a nossa vida. Atualmente, esse medicamento que é usado para o tratamento de diabetes está sendo testado num ensaio clínico de aumento de longevidade em humanos. Atenção! Ninguém sai daqui. Eu ia até nem ia botar um nome para vocês não saírem, irem comprar esse negócio e começar a tomar, porque ainda é ensaio clínico, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o fato é, e vejam, um ensaio clínico de longevidade, vocês podem imaginar que vai demorar muito tempo. Mas um outro ponto que está sendo estudado aqui é se a qualidade de vida desses indivíduos melhoram. E aí a gente volta a um tema recorrente desse nosso encontro, que é a gente pensar não só em tempo de vida, mas em tempo de saúde. Então, se a gente consegue encontrar alguma droga que aumente o nosso tempo de saúde, isso já tem um valor enorme. E aí eu queria contar só mais uma dessas avenidas que a gente está percorrendo de pesquisa e que ela começa com uns experimentos meio escatológicos, em que eles juntam a circulação de camundongos jovens com camundongos velhos. E nesses experimentos, o que eles viram? Que o sangue do camundongo novo rejuvenesce o camundongo idoso. Tá? Ele aumenta a neurogênese, enfim, uma série de marcadores melhoram a vida daquele camundongo idoso. Puxa, imagina o que isso abre de possibilidades, o que existe nesse sangue. Será que o sangue humano tem essa propriedade também de rejuvenescer? E aí, ano passado, saiu esse artigo muito impressionante mostrando que o sangue do cordão umbilical de recém-nascidos, e você não pode ser mais jovem do que um recém-nascido, ele tem o mesmo efeito em camundongo. Então, vocês veem aqui as bolinhas, isso aqui é um gráfico que mede função cerebral, tá? Simplificando. Então, ali os dois grupos, o preto e o vermelho, têm a mesma função cerebral no começo, e aí no ponto 0, o grupo em vermelho recebeu injeções de plasma do sangue de cordão umbilical humano. E eles veem um aumento da atividade cerebral desses animais. Então, esse fator existe no sangue jovem humano também. Mas que encrenca, a gente tem que arranjar agora sangue de cordão umbilical e todo mundo, né? Vamos passar para o que existe, que fatores específicos no plasma desse sangue são responsáveis por esse efeito. E esse grupo conseguiu identificar essa proteína, que ela está em níveis altos em sangue jovem e níveis baixos em sangue mais velho. E ao administrar agora só a proteína, eu consigo ter esse mesmo efeito de aumento de atividade cerebral, que é uma forma de rejuvenescimento naqueles animais. Né? Então, isso tudo já virou empresa, startup, e ensaios clínicos, essas coisas todas. E o meu objetivo aqui é só mostrar para vocês as avenidas, as possibilidades de pesquisa que a gente tem. E aqui a gente tem que dar o crédito para o grande visionário que foi Drácula sobre o sangue jovem e a vida eterna. Então, vocês podem ver que os estudos sobre o genoma humano representam muitas oportunidades para a melhora da saúde humana. Tanto do ponto de vista da possibilidade do desenvolvimento de novas terapias, terapias mais eficientes, terapias mais específicas, quanto do ponto de vista do que a gente chama de medicina genética preventiva. À medida em que a gente conhece a nossa genética e a gente sabe que variações no nosso genoma estão associadas a que suscetibilidades genéticas, a gente vai poder, então, adequar o nosso estilo de vida para fazer o melhor desse genoma. E aqui a gente volta a um ponto que também já foi tratado aqui, que é muito importante. Nós somos um resultado
do nosso genoma mais o nosso estilo de vida. Eu, hoje, não tenho a capacidade de mudar o genoma de ninguém. Mas, como vocês estão vendo, e esse evento é todo sobre isso, nós temos a capacidade de mudar o nosso estilo de vida. E isso tem um efeito muito grande no resultado final, que é quem nós somos. Então, quer dizer, quanto mais genomas humanos a gente conhecer, melhor vai ser, mais informação a gente vai ter. Isso aqui é um slide de um primeiro grande projeto de sequenciamento de 1000 genomas pelo mundo inteiro. Cada bolinha dessas são diferentes populações que contribuíram para ter o seu genoma sequenciado. Então, a gente ainda tem muito a aprender sobre os diferentes genes e o papel deles em saúde e em doença. E aí, rapidamente, só virando um pouquinho, eu vou falar para vocês de uma outra forma da gente atingir a vida eterna. Porque mesmo com todas essas coisas de genoma, ao longo da nossa vida, tecidos, órgãos vão perdendo a função, seja por causa da idade, seja por causa de alguma doença, e a gente gostaria de repor esses tecidos. Então, eu vou lembrar vocês daquele nosso desenvolvimento embrionário. E agora, esse embrião aqui, que é um embrião de 5 dias, aquele da fertilização in vitro, que sobra, que fica lá congelado nas clínicas, essas células daqui são as células que vão dar origem a todos os tecidos desse indivíduo. Tá? Elas têm a capacidade de virar neurônio, pele, músculo, o que for, mas elas ainda não se comprometeram com nenhuma delas. No laboratório, isso é um trabalho do nosso grupo, a gente consegue retirar essas células desse embrião e multiplicá-las no laboratório. E essas são as famosas células tronco embrionárias, que são os grandes coringas, células que têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do nosso organismo. Então, por exemplo, se a gente cultiva elas no laboratório em condições muito específicas, eu consigo gerar essa rede de neurônios humanos, lá na minha plaquinha de Petri no laboratório. Se, por outro lado, eu troco os reagentes que eu coloco naquele meio de cultura, eu produzo isso aqui. Isso aqui são essas células que eu estou olhando no microscópio e elas viraram células do músculo cardíaco e se organizam e se contraem ritmicamente como se fosse um coração. É a coisa mais linda de ver no laboratório isso. Então, quer dizer, a promessa das células-tronco é que um dia a gente possa, da mesma forma que quando o carburador está velho, ou fura um pneu, a gente vai trocando essas peças, quem sabe um dia a gente também possa complementar todos esses estudos do genoma humano, e eles têm uma interseção, produzindo órgãos e tecidos que vão sendo substituídos. Tá? Muito bem, então por isso que eu coloquei que entre o genoma e as células-tronco é capaz de nós sermos eternos. Né? Isso aqui é uma curva de expectativa de vida desde 1800 até 2020. Vocês veem que o primeiro grande pico ali é saneamento. E a Maria Silvia me falou que no Brasil, menos de 30% da população tem acesso a esgoto tratado. Então, quer dizer, antes da célula-tronco, acho que a gente ainda tem um pouquinho... Mas, de qualquer jeito, falando da média mundial, nós temos isso aqui. Tá? E aí eu gostaria, nesses 2 minutos que vocês vão me dar extra, de só chamar a atenção para uma coisa. Para a gente ser eterno, a gente precisa de um lugar onde ser eterno. Né? E a gente só conhece, por enquanto, a Terra. E a gente precisa ser capaz de cuidar desse local onde a gente pretende ser eterno. Além da gente precisar ter um onde, a gente tem que ter um como. Se nós vamos ser eternos nesse lugar, a gente precisa se entender, quem estiver vivendo aqui nesse lugar. E eu acho que esses são grandes desafios que a gente tem, talvez maiores do que os das células-tronco e dos genomas. E eu acho que existe, assim, uma cisão entre o desenvolvimento tecnológico e esse desenvolvimento humano. Né? É mais fácil para o ser humano posar uma trapisonga de $1 bilhão em Marte, que é isso aqui, esse robô teleguiado que a gente conseguiu colocar em Marte, do que, na mesma época, resolver conflitos na Síria, por exemplo,
ou mesmo na Rocinha, esses conflitos sociais. Então, tradicionalmente, a gente vem buscando a vida eterna, investindo pesadamente nas ciências exatas e nas ciências biológicas. Mas eu acho que o maior desafio na verdade, são as ciências humanas. A gente entender a natureza humana e conseguir controlar, administrar essa natureza humana para que a gente possa ter onde e como atingir essa vida eterna. Mas a gente não pode abrir mão das ciências exatas e biológicas. Elas têm muito. Tecnologia, certamente é uma forma de ajudar a gente a resolver esses conflitos humanos. Então, o que eu proponho, o que eu gostaria que a gente pensasse, é que a partir de agora a gente deixe as ciências humanas ditarem, as questões das ciências humanas ditarem as prioridades do desenvolvimento tecnológico e biológico. E o que for desenvolvido de tecnologia e de novos conhecimentos esteja atuando em função dessas ciências humanas para a gente poder viver muito bem e em harmonia. Obrigada.